Oiê! Para você que não me conhece, eu sou Jerusa Silva, psicoterapeuta, especialista na terapia sistêmica de casal, familiar e individual, pesquisadora na saúde mental. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma postagem que eu fiz e que a frase vai aparecer por aqui, mas que eu vou repetir. Pare de começar e comece a terminar, que é do Andriele Ribeiro, a partir de uma das premissas do método Kanban. E por que eu vim falar dessa frase? Porque eu recebi vários directs me falando, Jerusa, preciso, mas não consigo. Complicado isso, né? Mas é mesmo, para todos nós. Muitas vezes a gente não precisa concluir, mas é preciso terminar. E para dar um exemplo bem prático para vocês, eu acho que já aconteceu com todo mundo. Ou se não com todo mundo, com a maioria das pessoas. A gente escolhe fazer um curso, uma graduação, participar de um workshop, uma oficina, achando que vai atender várias coisas da nossa vida que a gente quer fazer com uma expectativa enorme. E aí, de repente, quando a gente se vê fazendo, a gente percebe que não é nada daquilo que nós imaginávamos. E aí, o que a gente faz? Na grande maioria das vezes, hein? Não quer dizer que é sempre, mas na grande maioria das vezes. A gente vai empurrando, faz aquilo mais ou menos, vai um dia, não vai outro e vai deixando. Conclui-se dessa forma. E aí, isso tende a gerar em nós frustração, sensação de incapacidade e também um comportamento desagradável que é falar mal daquilo. E não falar mal por maldade, mas falar mal porque não nos fez bem. Percebe? Então, quando na realidade o nosso comportamento devia ser de terminar, de encerrar. E o que é esse terminar? Opa, eu não estou me identificando, não é o que eu pensei, não tem nada de ruim nisso. Vai lá e acaba com a inscrição, não tranca não, encerra, cancela e segue. Então, muitas vezes, esse terminar não implica em concluir, implica em não acumular coisas que a gente vai começando a fazer. E aí, o que a gente faz? A gente não termina. Vai somando-se umas às outras. E depois a gente acaba chegando numa conclusão que quase tudo que a gente começa, a gente não termina. Então, uma das premissas básicas, e aí eu vou até fugir um pouco do que é terapêutico, num contexto de processo de terapia, e entrar um pouco no que é estratégico. Eu comecei falando uma frase que parte de uma premissa do método Kanban, que é nunca começar uma coisa antes de você terminar outra. Eu já não terminei uma, para que vou começar outra? Então, encerra aquela para depois começar outra. E a gente faz muito isso na vida. Começa uma conversa e não encerra, deixa ela ali, sabe, com algumas coisinhas não esclarecidas, muda de assunto, percebe? Começa um trabalho e não termina. Comecei a escrever um texto, parei, deixa ele lá. Comecei a ler um livro, parei, começo a ler outro. Não terminei. Outro livro, no final das contas eu estou com 5 livros e não terminei nenhum. Percebe? Jerusa, mas você acabou de falar que eu não preciso concluir, eu posso terminar. Então, fecho o livro e falo, não gostei desse livro, não vou ler ele mais. Por isso que eu comecei a ler outro. Deu para entender? O quanto que a gente começa e não termina? Eu comecei a ter hábitos saudáveis. Comecei. Não continuei. Estava indo bem e de repente eu voltei aos hábitos antigos, não saudáveis. Geralmente isso acontece porque é restritivo demais.
mas é importante perceber isso. Então, pessoal, esse ato de parar de começar e começar a terminar, nada mais é que você se perceber, você reconhecer o que realmente é para você. Muitas vezes é lindo, e eu já disse isso aqui, mas não é para você, não é para mim, não é para nós, e tá tudo bem ser assim. Não temos que fazer tudo que os outros fazem, não temos que entender de tudo que as outras pessoas entendem, não temos que falar de tudo que as outras pessoas falam, e que bom que é assim. Melhor ainda é quando a gente aceita que é assim. E eu não estou dizendo de acomodar ser assim, eu disse de aceitar, de compreender, para assim, se necessário for, a gente poder mudar. Se necessário for, a gente poder criar estratégias para ser mais assertivo, para acumular menos coisas iniciadas e não terminadas. Foi breve, foi rápido, mas eu acredito que é assim que vocês absorvem aqui. Quando é muito longo, dificilmente vê-se até o final. Tem mais pergunta? Tem alguma coisa que não ficou clara? Me manda que depois eu falo aqui. Abraço para vocês!